Alô, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ah, maravilha. Tive um pequeno imprevisto com o microfone aqui na minha máquina, por isso que eu atrasei esses 4 minutinhos. E... Mas vamos lá, vamos começar. Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, em primeiro lugar, ao pessoal da SBGC, o Fernando e todo o time pelo convite. Fico muito feliz com essa oportunidade e vamos bater um papo aqui sobre o que é, o que eu entendo, pelo menos a minha perspectiva sobre o que é gestão do conhecimento e um pouquinho, algumas provocações, na verdade, né? A ideia aqui é não entrar na teoria, eu não estou entrando na teoria de gestão do conhecimento e tal, mas vou fazer algumas provocações para vocês para a gente refletir juntos, né? E aí fico feliz se vocês puderem compartilhar suas opiniões e suas dúvidas. Então, bom, meu nome é Leandro Loz, eu trabalho já com gestão de conhecimento há uns 12 anos, desde o início da minha formação acadêmica e agora, pelo menos, desde 2008, vamos fazer 8 anos no mundo profissional com gestão do conhecimento também. Então, para começar a nossa conversa, que eu um slide que algumas pessoas já viram, mas que eu gosto de trazer de novo, né? O que a gente tem observado é que o mundo está mudando e cada vez mais rápido. E quando a gente olha um pouquinho sobre o que é essa mudança no mundo em geral, no mundo dos negócios, a gente observa que a velocidade com que a mudança acontece hoje, ela é diferente do que aconteceu ontem. E vai ser diferente da velocidade com que vai acontecer amanhã. E aí eu sempre falo um pouco da questão, o que aconteceu de ontem para hoje, né? Qual foi o elemento que mudou essa velocidade da mudança, que era um ritmo ontem e é outro hoje? Aí a gente olha e diz, puxa, talvez uma palavrinha acaba definindo o que é esse negócio do ontem para o hoje. Basicamente a internet. A internet acaba tendo um papel primordial nesse contexto, porque desde o Brasil, especificamente, desde 2011, a gente tem acesso irrestrito à banda larga móvel, o vulgo 3G, né? Então, o 3G acaba sendo a maneira onde as pessoas conseguem se conectar cada vez mais. E isso fez com que essa comunicação esse mundo conectado foi, tenha sido cada vez maior e mais rápido. A grande pergunta é, o que vai acontecer amanhã? Né? O que vai acontecer do hoje para o amanhã? Em geral, a gente tem ouvido falar muito da indústria 4.0 e internet das coisas. E talvez seja esse o momento onde a gente vai passar por uma outra revolução sobre o que a gente entende sobre negócios no mundo. Então, o que é a internet das coisas? É basicamente a gente conectar tudo que a gente conhece no mundo à internet. Então, vamos pegar um exemplo. Algumas empresas estão conectando os seus equipamentos de chão de fábrica a sensores que vão detectar se existe algum ruído diferente e com essa quantidade enorme de dados, as empresas vão ser capazes de fazer análises mais preditivas, então não vai fazer uma manutenção preventiva das máquinas. Um outro exemplo muito legal que eu vi, que eu vi acontecer nos últimos dias foi do Amazon Dash Button. Se vocês, eu vou até colocar aqui no chat para vocês, quando eu terminar aqui o nosso webcast, vocês procurem, chama Amazon Dash Button. Isso tem no próprio site da Amazon, tem um videozinho muito legal. É basicamente
você aperta um botão, e aquele botão é exclusivo de um produto, ele gera uma ordem de compras que vai direto para a tua casa, sem você ter que fazer nada, porque já está tudo conectado à internet, ele já sabe quem é você, porque ele está identificado, ele já tem a tua conta na Amazon, e se você é um Prime Member da Amazon, você recebe em até 24 horas, né? Então, essas são algumas coisas que vão revolucionar o mercado que a gente conhece hoje. O John Chambers, que é o CEO da Cisco, fez uma previsão futurista. Ele comentou que até 2020 a gente deve ter algo em torno de 50 bilhões de dispositivos conectados à internet das coisas. Nós somos 7 bilhões, 7,3 bilhões de pessoas. Então, ele vai ter 50 bilhões de dispositivos conectados. E segundo ele, a gente deve ter algo em torno de 500 bilhões de dispositivos conectados em 2030. São só 14 anos. Então, o que a gente conhece como mundo dos negócios para o amanhã provavelmente vai mudar bastante nos próximos 15 ou 20 anos. Bacana, dado esse contexto, né, então tem um ritmo de mudança mais acelerado do que a gente estava acostumado, qual que é o grande problema? O que está faltando nessa brincadeira? Bom, o grande problema é que muitas empresas não conseguem acompanhar essa velocidade. Então, por que ela não consegue? Não é, muitas vezes, e acho que a maioria das vezes, não é porque as empresas simplesmente não querem acompanhar a mudança. Não é isso. Mas, assim, a estrutura organizacional, as regras de compliance, né? Agora está muito na moda compliance em função das operações da Polícia Federal e assim por diante, né? Tem uma estrutura, como pega a legislação brasileira, algumas coisas não permite mesmo, se não tem como fazer algo diferente do que está na CLT, outras coisas por questões tributárias, ou mesmo por custo, né? Algumas empresas você não consegue acessar streaming de vídeo. Mas não é porque pode ser também porque os líderes não querem liberar, mas muitas vezes puxa, você precisa tanto da internet para tanta coisa, que você vai liberar YouTube para o pessoal e sempre vai ter aquela pessoa que vai ficar ouvindo música via YouTube e come a banda de conexão, né, de transmissão. Então, a gente observa que muitas empresas acabam não conseguindo acompanhar esse ritmo acelerado das mudanças. O que a gente tem visto? Que, dado isso, o tamanho e o sucesso do passado, eles não vão ser a garantia do tamanho e do sucesso do hoje e do amanhã. Então, o que a gente está vendo? A gente olhou a Fortune 500 em 94 e em 2004. Das 500 maiores listadas na Fortune em 94, em 2004, 153 tinham falido ou sido adquiridas. Vamos pegar um exemplo clássico que foi adquirida, foi a Compaq, né? A HP comprou a Compaq. Dessas 500, 130 mudaram de forma significativa a forma de fazer negócio. Então, antes o cara fazia, eu brinco, antes fazia pastel e agora faz chip de computador. A mudança significativa vai nessa linha, né? E um outro número legal que a gente olhou é que a primeira edição da Fortune foi em 1955. E quando a gente olhou as que ainda existiam em 2015, eram só 57. Então, um pouco mais de 10% ainda estavam vivas. Então, o que eu estou contando aqui para vocês, né? A gente tem visto o mundo em mudança cada vez mais rápido. Essa mudança tende a ser mais rápida ainda amanhã. E isso tem perturbado, tem trazido uma perturbação no mundo dos negócios. E aí uma frase que a gente sempre, uma pergunta essa que a gente sempre faz é, mas quem que perturba o sistema? E aí eu trouxe um breve resumo. Assim, quem são os agentes de perturbação? Eu dividi eles em três categorias. Novos, não tão novos, que devem ter aí 8, 10 anos de vida, e os mais antigos. Novos, vocês já devem ter ouvido várias vezes a história.
O Airbnb não tem nenhum quarto, é a maior rede de hotel do mundo. O Uber não tem nenhum carro e é a maior frota de transporte do mundo. Então, o legal de ver do Uber é que o Uber hoje está com um valuation de 50 bilhões de dólares, né? Aí uma pergunta que surgiu esses tempos foi, mas o quanto desses 50 bilhões de dólares é sustentável? Eu, sinceramente, não sei dizer quanto que é sustentável, mas o que eu sei dizer é que o Uber, assim como o Napster há uns 15 anos atrás, revolucionou o mercado. O Napster, junto com a difusão do MP3 em massa, transformou de forma brutal o mercado de música. O Uber vem transformando o mercado de transporte, ao ponto que a GM, agora essa semana saiu uma notícia dizendo que eles lançaram um serviço, então estão testando um serviço similar ao Uber no Brasil. Por isso que eu quis trazer o negócio dos novos, dos não tão novos e dos antigos. Então, Facebook, é, novo, já virou meio clichê, né? Mas é o maior produtor de conteúdo e não produz, e não gera um conteúdo sequer, são as pessoas que geram. O WhatsApp, né? O WhatsApp gerou uma perturbação tão grande a ponto do CEO da Vivo dizer que era pirataria. E os antigos, eles estão se reinventando. GM, eu citei, está lançando um serviço no estilo Uber, está em teste em São Bernardo, só com 10 carros. O preço ainda não é tão atrativo porque você paga por hora, você só pode pegar na fábrica e devolver na fábrica. Pelo menos isso que era a reportagem dizia. Mas pega o exemplo da Microsoft. O que a Microsoft anunciou segunda-feira? Acabou de comprar o LinkedIn por 26 bilhões de dólares. Então, e assim, com certeza a Microsoft não comprou por esse valor simplesmente para ter no portfólio. Eles devem ter um plano muito mais ousado, muito mais arrojado com tudo isso. Então, recapitulando, o mundo vem em transformação, essa transformação cada vez mais rápida, isso gera uma perturbação nas empresas, e a gente tem agentes de perturbação que são super novos, startups que estão bagunçando com tudo, né? Vídeo Uber, bagunçando no bom sentido, né? Vídeo Uber, aquelas que já estavam ali e as mais antigas também estão se mexendo, né? Inclusive, hoje o Uber, ele acaba sendo um problema para as montadoras, não só para os taxistas, né? E para nós, como consumidores, isso é muito bom. Uma frase que eu acho muito bacana é essa aqui. If you don't disrupt yourself, others will do it for you. Ele está bem em linha do que a gente estava falando no slide anterior. E essa é uma leitura que eu tenho acompanhado já há alguns meses, praticamente um ano. Quem escreveu isso foi o David Griffiths. Esse cara é dono de uma empresa de gestão de conhecimento na Inglaterra. E ele é bem ativo no LinkedIn. Praticamente a cada semana ou a cada 15 dias ele solta algum conteúdo, alguma matéria, e ele tem uma visão que, pelo menos na minha perspectiva, está muito alinhada com o que eu acredito para a gestão do conhecimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides, né? E por que ele falou isso, né? A gente vê esses novos entrantes no mercado e todo mundo tendo que reagir. E o que a gente tem observado? Que a gente, no último ano, gerou 3,5 zettabytes de conteúdo. Se a gente empilhar isso em CDs, são 250 bilhões de DVDs. Se a gente empilhar isso, dá para fazer 2 pilhas da Terra até a Lua. É muito conteúdo. É muito conteúdo. É muita coisa. A gente está cada vez mais inundado por informação. Só que a gente não sabe o que fazer com isso. A gente tem gerado, no último ano, mais conteúdo, mais informações do que nos últimos 5 mil anos. Então, o nosso foco agora está além só de como gerar, mas como é que eu aproveito isso e como que eu levo isso para quem interessa. Quem é meu público de interesse? Quem é a pessoa que vai usar isso cada vez mais?
E aí tem uma outra frase, uma outra leitura bacana, né, do Peter Senge. Então, a primeira vez na história, a gente recebe mais conteúdo e mais informações do que a gente consegue absorver. Então, essa também é uma leitura um pouco mais antiga, década de 90 aí, mas que está muito atual. Está muito na pegada do que é a aprendizagem para nós e como que a gestão do conhecimento pode ajudar com tudo isso. Se a gente for reler o livro, quem já leu, reler, e quem não leu, for ler com a visão de gestão de conhecimento, vai ver que tem muitos elementos ali da quinta disciplina que estão atrelados com isso que a gente está falando. Aí a grande pergunta, nesse cenário, David Griffiths, estou vendo a pergunta aqui, vou voltar só para ter certeza que eu coloquei o nome dele certo. Então, Griffiths. Griffiths. Bacana. Então, a pergunta que a gente faz, dado esse contexto do mundo dos negócios, tudo cada vez mais rápido, os negócios, as empresas estão mais ou menos complicadas. Aí eu trouxe dois exemplos. Isso aqui foi um cliente nosso que a gente calculou o grau de complexidade dele ao longo do tempo. Gostaria de chamar a atenção, só que os dados até 2015 são reais. 2016 em diante é projeção. Mas vamos pensar só de 2006 a 2020. Essa foi a ascensão da complexidade. A gente fez uma continha lá que era o quão complexo era gerir o negócio dado certas condições, né? Então tinha alguns elementos que é essa notinha de rodapé aqui. Número de lojas, número de produtos, unidades de negócios, canais, alternativas de abastecimento, fornecedores subcontratados. Em 2006, a complexidade era 1. Quando a gente olha em 2015, a complexidade foi para 3,76. Fazendo uma continha bem rápida, isso significa aumento de complexidade em 376% em 9 anos. Isso significa que os negócios, dadas as diversas ações que as empresas têm feito para se manter atualizados no mercado, estão mais difíceis de serem geridos. Um outro exemplo é uma empresa agropecuária. A gente pegou que eles trabalhavam com exportação e olhou como que eles produziam, quais eram os centros de distribuição, quais eram os centros, as fábricas, aliás, os centros de distribuição, quantos portos e os mercados externos que eles tinham. Nessa brincadeira, a gente agrupou eles por similaridade, né, para facilitar a visualização. E a hora que a gente plotou o gráfico, deu isso. É complexo? Então, e aí quando alguém vem dizer, puxa, mas hoje a gente vai abrir só mais um centro de distribuição, significa, olha, eu vou no meio desse gráfico, eu vou colocar mais um ponto. E, eventualmente, talvez não todas, mas eu vou ter que levar em consideração muitas das minhas alternativas. Vamos pegar um exemplo aqui da agropecuária, o famoso shelf life, né, a validade do produto, em geral, é de 90 dias. Então, em 90 dias, o cara, ele terminou de embalar, né? Ele está no estoque dentro da empresa, ele tem que distribuir. Nesse caso, era para fora do país, então tinha que colocar no caminhão, mandar para o porto, ou para um centro de distribuição, mandar para um porto, embarcar no navio, levar para outro lugar no mundo, chegar lá, o cara tirar do navio, tirar do navio, colocar no porto, colocar na distribuição, mandar para o cliente final e chegar a tempo do cara ainda comprar o produto com validade. Então, que produto eu mando para quem, quando? É essa a grande provocação. E o que a gente tem visto, resumindo tudo isso, é que a gente passa por um momento de mudança de paradigma. Né? Quais são esses paradigmas? É nessa linha. Então, a gente está saindo de um modelo onde ele era lento, estável, tudo controlado, seguro.
mais confortável para um onde eu quebro a hierarquia, eu tiro essa proteção da grande empresa, né, que protegia eu como indivíduo, só que eu estou mais conectado. E aí tudo se torna mais instável, tudo se torna mais rápido, tudo mais imprevisível. E as empresas já não têm mais tanto controle sobre o que está acontecendo. Então, a forma com que a perturbação vem é muito maior. E muitas empresas, voltando àquele slide anterior lá, não estão preparadas para tudo isso. Elas ainda não estão acostumadas com isso. Até isso aqui eu tirei de um vídeo que eu recebi no WhatsApp. O autor do vídeo foi o Ricardo Guimarães. E ele citou um exemplo bem bacana. Quem que era o CEO que estava vivendo num mundo hierárquico, de proteção, estável, é, extremamente burocrático, e que entrou para tocar um negócio assim, só que se deu de frente, acabou encontrando uma sociedade totalmente diferente. E aí me surpreendeu quando ele falou, olha, você pega o Bento XVI, o Papa. Ele era da geração onde a estrutura era mais forte. E chegou um ponto que ele não aguentou a pressão. Aí você pega o Papa Francisco hoje, ele está fazendo uma revolução dentro da própria igreja. Né? Então, eu achei, no mínimo, provocativa a comparação que ele fez, né? Dos dois CEOs, uma grande organização. Né? Então, bacana esse tipo de provocação para a gente pensar mesmo. Né? Mas interessante, dado tudo isso, o que a gente pode falar? Né? Boa parte da solução dos problemas está dentro de casa. O conhecimento pode estar dentro da tua própria empresa. O que normalmente as empresas não conseguem é olhar para esse conhecimento. Elas não conseguem alavancar esse conhecimento por N motivos. Porque ela não tem uma visão integrada, porque os departamentos não se conversam, porque não tem uma prática de conhecimento, porque é, a estratégia não está alinhada para ajudar a fazer isso, o foco dela é outro nesse momento. Momento de crise no Brasil, agora algumas organizações estão muito mais preocupadas em sobreviver do que em necessariamente desenvolver alguma coisa. Cada um tem sua pedra no sapato todo dia, né? E a ideia é que não é julgar, mas sim entender que, puxa, eu posso olhar para dentro de casa, só que isso vai demandar alguma coisa, né? E esse olhar para dentro de casa está muito em linha com o que eu acredito que é a gestão do conhecimento. Então, para alavancar a efetividade, a gestão do conhecimento pode ajudar. E o que eu entendo como gestão do conhecimento? É você criar conhecimento, disseminar isso, mas mais importante do que disseminar é você incorporar esse conhecimento no dia a dia da empresa. Se você não fizer isso, quem estiver trabalhando com gestão do conhecimento vai ter problema. E aí é só uma questão de tempo para dar problema. Então, lembrem disso. Se eu não conseguir agregar o que eu estou gerando e disseminando conhecimento no dia a dia da empresa, seja em produtos, seja em serviço ou na melhoria dos meus processos, você vai perder no meio do caminho. Vai perder relevância, vai perder a atividade, vai perder o emprego, vai eventualmente manchar o nome gestão do conhecimento e assim por diante. Né? E qual que é o grande objetivo de se fazer isso? Né? Criar, disseminar e incorporar o conhecimento. Basicamente, de ter conhecimento que é essencial para a empresa. A pessoa está se aposentando e ninguém sabe fazer o que aquela pessoa que está se aposentando faz. Como é que eu consigo reter? Bom, eu posso usar práticas de gestão de conhecimento. Outro motivo, guardar lições aprendidas e boas práticas. Como é que eu consigo aproveitar o que eu já fiz de bom no passado ou não repetir o que eu já fiz de ruim no passado? E com isso eu vou tomar decisões melhores. Eu vou ter decisões mais assertivas. Não vou precisar reinventar a roda.
Mas o que tem acontecido nos últimos anos nessa área, né? Isso aqui é um gráfico feito pelo Leandro, né? Mais para evidenciar algumas coisas que eu observei nesses últimos 10, 12 anos, né? A gente teve uma primeira onda de gestão de conhecimento, que foi focada em TI. Então, tudo que se falava de gestão do conhecimento tinha um foco muito forte em tecnologia de informação. E todas as soluções eram focadas e única e exclusivamente trabalhando com gestão da informação com ferramentas. Aí chegou um momento que a promessa de você melhorar o seu desempenho em 300% com a gestão do conhecimento, ela não foi cumprida. E aí o negócio começou a desandar. Aí alguém no meio do caminho entendeu, puxa, mas a TI não funcionou 100%, porque ela é importante. Não estou dizendo que ela não é importante. A TI é muito importante. Uma grande diferença é que ela não é atividade fim, ela é atividade meio. Alguém entendeu que, puxa, só a TI não deu conta, então a gente precisa de processo. Aí largou no mão do pessoal de desenhar processo. Aí o pessoal foi lá desenhar processo e tal, mas também não funcionou. Aí alguém ouviu um webcast da SBGC, ou foi numa palestra, fez alguma coisa assim, leu um livro e tal, e viu que gestão de conhecimento envolve pessoas, né? Quem são essas pessoas? Aí tomaram a decisão de jogar a gestão do conhecimento para o RH. Aí o RH pegou esse abacaxi sem descascar e disse: o que eu faço com isso? Aí começaram a trabalhar com universidade corporativa, treinamento e desenvolvimento e tal, uma série de atividades. Só que a promessa da gestão do conhecimento não foi cumprida. E uma outra onda que começou em 2014, 2015, que está acontecendo agora, é o Big Data Analytics, né? E aí o Big Data Analytics vem com força com uma nova promessa. Eu confesso que eu tenho dúvidas. Não quer dizer que eu não acredite no Big Data, que eu não acredite no Analytics. Pensando na internet das coisas, acho que cada vez isso vai ser mais importante. Eu só não sei se isso vai ser a salvação para aquilo que a gente fala de gestão do conhecimento. Então, tem uma série de elementos aqui que, ao longo dos últimos 20 anos, eles apareceram meio que por fase. E talvez a gente deva trabalhar com eles todos juntos agregados. Não sei ainda a resposta. Mas o que é o famoso Big Data, né? E aí o Dan Ariely colocou essa definição que eu achei fantástica. Big Data é como sexo na adolescência. Todo mundo fala sobre isso. Ninguém sabe realmente como fazer isso. Todo mundo acha que os outros estão fazendo e todo mundo diz que está fazendo, né? Então, é, é mais uma provocação para dizer, cara, eu realmente estou fazendo? Eu realmente preciso? Será que isso aqui vai me ajudar? Talvez a resposta seja sim para todos, mas talvez seja não para todos também. Então, eu volto a trazer essa questão. Eu vou fazer só porque os outros estão fazendo ou eu vou fazer porque isso aqui vai realmente me ajudar? E como vai me ajudar? Se eu não alavancar o negócio, se a minha prática de gestão de conhecimento não tiver devidamente associada à minha estratégia do negócio, ao longo do tempo ela vai morrer, né? E não é a ferramenta o salvador da pátria. Então, nessa mesma linha, o mesmo indivíduo lá, o David Griffiths, ele faz uma pesquisa anual sobre 100 empregos de gestão do conhecimento. E ele divulgou agora, 15 dias atrás, como é que está essa classificação. E aí os números são assustadores. Ele trouxe 5 conclusões, né? A primeira é que ainda 88% das vagas têm como base a experiência em tecnologia. E o que ele descreveu lá no LinkedIn foi que o descritivo não é de como você usar a tecnologia
para habilitar a gestão do conhecimento, mas sim a habilidade de implantação de tecnologia, como vaga de gestão do conhecimento. Isso acende uma luzinha amarela para a gente. E aí a luz fica vermelha no item 2. Só 3% dessas vagas exigiam algum tipo de qualificação em gestão do conhecimento ou experiência em, né? Então, puxa, será que o foco é TI? Cara, a gente já viu que a TI sozinha, por melhor que ela seja, ela não é a solução para os nossos problemas. Ela é isolada, ela não conecta com o negócio. Eventualmente, você vai ter um CIO que está muito bem conectado com o negócio. Se ele tiver essa habilidade, aí sim. Mas só a ferramenta, eu vou implantar o meu novo portal, eu vou implantar a minha rede social, só isso ele acaba ficando pobre. O terceiro item, nenhuma exigia experiência relacionada com gestão de pessoas para melhorar a aquisição, compartilhamento e uso de conhecimento. E quase 90% deles falava muito sobre criação de conteúdo e não sobre conhecimento. E só 6% fizeram um link explícito dessas vagas sobre a parceria aprendizagem, treinamento e conhecimento. Isso, para nós, é mais uma evidência que o que o mercado vem procurando sobre gestão de conhecimento acaba focado só em tecnologia. E aí você gasta alguns milhões implementando diversas plataformas e você não tem o resultado esperado, né? Você investe muito, mas o retorno não alcança, porque as pessoas não acessam a plataforma, porque as pessoas não usam a ferramenta, porque não funciona direito. Aí a gente tem os vários porquês, né? E nessa linha, ainda com o quesito provocação, eu trago um texto que eu postei no LinkedIn já faz um tempinho, mas acho que vale a pena um revival, dos 10 motivos por que a gestão do conhecimento não funciona. Às vezes até um pouco ousado falar isso, mas resumindo esses 10 pontos, é por nossa culpa. Não é a culpa do diretor, não é a culpa do dono, a culpa é nós que trabalhamos com isso que acabamos caindo em algumas armadilhas. Então, vamos passar rapidinho sobre esses 10 motivos por que a gestão do conhecimento não funciona. Primeira, as pessoas não conhecem os conceitos. A pessoa não sabe a diferença entre o que é dado, informação e conhecimento. Aí banana é igual a maçã. A pessoa não distingue. E se ela não tem essa distinção, ela vai achar que tudo se resolve com TI. Ou que, dependendo do tamanho da empresa, tudo se resolve no cafezinho. Dependendo da situação, você vai resolver sim. TI, dependendo da situação, vai resolver no cafezinho. Só que não existe uma fórmula pronta. Então é importante. O que eu quero fazer com o que eu tenho dentro da minha empresa? Segundo ponto, a solução exclusivamente em TI não é a salvação do planeta. Tecnologia é meio e não é solução fim. Tecnologia é importante, tecnologia precisa ser usada sim, é o que ajuda a gente a ganhar escala, é o que ajuda a perenizar uma série de elementos da gestão do conhecimento, mas ela sozinha, ela não para em pé. O terceiro ponto é governança. Governança, quando eu falo em gestão do conhecimento, muitas vezes, eu coloquei aqui, fica solta na organização. O que ela significa? O que isso quer dizer? Ela não responde para alguém que realmente quer fazer o negócio, ou ela está dentro de uma área, ou uma sub-área, que não tem o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, às vezes você não tem o sponsor correto. Né? Então ela fica, vamos fazer porque todo mundo está fazendo. E se todo mundo está fazendo, será que é isso que eu preciso fazer mesmo? Você tem que voltar a se questionar com relação a esses temas. O quarto é cultura organizacional. E aqui eu revelo mais um pedacinho do meu lado nerd, né, com o Pac-Man. E o Peter Drucker falou isso e mais uma das frases geniais dele, né?
A cultura come a estratégia no almoço. Então, muito importante, antes de você sair implementando qualquer prática de gestão do conhecimento, tenta entender a cultura. A empresa é aberta ou a empresa é extremamente hierárquica, onde a pessoa tem que pedir autorização para ir no banheiro? Sabe? Tô pintando com cores mais fortes para exemplificar, mas muitas organizações, as pessoas, por uma questão realmente cultural, têm uma herança patriarcal ou militar ou é, de algum tipo de profissão onde o cargo é muito importante e tal. Puxa, será que essa hierarquia é tão forte que não deixa a pessoa compartilhar o que ela sabe? Inibe o compartilhamento? E você vai lá e resolve usar, por exemplo, uma rede social e a cultura não deixa porque as pessoas têm medo de se expor. Então, a cultura organizacional acaba ficando para trás e acaba sendo um calcanhar de Aquiles na hora de implantar uma prática de gestão do conhecimento. O quinto elemento, opa, perdão, o quinto elemento de por que não funciona é porque o pessoal quer o negócio para hoje. Então, a gente faz um monte de coisa no curto prazo, gera um caminhão de informação, gera um caminhão de fóruns, faz um monte de coisa, só que ele não se preocupa com a sustentabilidade desses processos ou com a perenidade disso ao longo do tempo na organização. Aí é bem a foto que eu coloquei mesmo, é você segurando a corrente com um clipe. Uma hora ele vai estourar. Porque aí você faz um monte de atividade e essas atividades não conseguem ter essa sustentabilidade ao longo do tempo. Ou porque você tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo e perdeu a mão, não conseguiu gerir tudo isso. Eu, particularmente, acho que não gere o conhecimento. A gente ajuda a gerir alguns processos que ajudam na difusão do conhecimento. Aí muda, né? O sexto item é que, em geral, as práticas de gestão do conhecimento não estão focadas nos níveis estratégico, tático e operacional na forma de atuar. Então, quando você entra com uma devido ao senso de urgência muito grande, a pessoa tenta fazer tudo, a equipe tenta fazer tudo e tenta agradar o grego, o troiano e o brasileiro. E ele não consegue, porque eu preciso atender o meu nível superior, que é o meu CEO, eu preciso atender a alta gerência e preciso atender o chão de fábrica. E aí você vai vai tentar brigar essa guerra, vai tentar lutar essa guerra em três frentes de trabalho e você não tem o exército suficiente para fazer tudo isso. Então, a chance de perder a mão é muito grande. Hoje, no que a gente faz lá na empresa, a gente setou um foco muito específico. 80% do nosso esforço é no nível operacional. Esse é o ponto de alavancagem para a nossa estratégia, é no nível operacional. 20% é nível tático. E a gente não olha a gestão de conhecimento neste momento no nível estratégico. Foi uma decisão que a gente tomou e é assim que a gente está seguindo. Porque se eu tentasse atender todo o nível de cima, eu vou ficar dando braçada contra a maré. Não vai ter milagre que me ajude com isso. O sétimo ponto de por que a gestão do conhecimento às vezes não funciona é porque a gente não consegue identificar o que é conhecimento crítico, o que é relevante para a minha organização. E aí fica aquela história, o importante versus o urgente. Se você não sabe o que é conhecimento crítico, um monte de coisa vai aparecer como sendo urgente. E aí você vai ter o chapeuzinho do bombeiro apagando incêndio todo dia. E isso não é gestão. Isso é apagar incêndio. Isso é papel de bombeiro. Então, um ponto importante é qual tipo ou qual braço de conhecimento que é crítico para o meu negócio. O que eu vou fazer? Aonde eu vou trabalhar com ele? E eles não têm clareza disso, ele não mapeia isso de forma eficiente na gestão.
O oitavo ponto acaba sendo comunicação. Comunicação, via de regra, até onde eu observei, é muito deficiente dentro das organizações. A comunicação sempre é truncada. A comunicação, às vezes, é redundante e não necessariamente por ser redundante ela comunica direito. Há um tempo atrás eu fiz um curso de storytelling e, uma das coisas que eu vi nesse curso foi a responsabilidade da comunicação para que alguém entenda a mensagem não é de quem recebe a mensagem, é de quem comunica a mensagem. Então, a gente está lidando de forma efetiva e com o carinho necessário com a comunicação das ações de gestão de conhecimento ou dos blocos de conhecimento nas nossas organizações, fica a pergunta para vocês. Eu estou olhando isso com carinho? Eu estou fazendo isso direito? E aí um exemplo que para mim é muito evidente de uma comunicação ruim é o famoso manual de usuário. Você comunica com o seu cliente a forma de operar aquele equipamento. Seja a tua TV nova, você comprou uma TV de LED nova, um manual. Quem consegue usar o manual de forma eficiente? Praticamente ninguém, né? O nono ponto acaba sendo a falta de apoio permanente ou envolvimento da liderança. Então, de novo, eu não consigo fazer com que a minha gestão de conhecimento alavanque o meu negócio se eu não tenho um líder que está no negócio me ajudando. Então, puxa, eu vou começar com uma célula pequena. Vai funcionar? Acho que vai. Acho que vale a pena a tentativa. Acho que a gente tem que começar com um protótipo. Mas em algum momento, e o quanto antes melhor, se vai precisar do buy-in de alguma liderança. Alguém que ajude a bancar o que você está fazendo. Vamos pegar um caso de uma consultoria. Se a liderança não entende que as horas do consultor também são importantes para difundir aquilo a experiência que ele já tem dentro da empresa, e a liderança entende que as horas do consultor têm que ser todas focadas em atender o cliente, a tua prática de gestão do conhecimento morre, porque você nunca vai conseguir fazer nada. O último ponto é que a gente não sabe reconhecer as coisas boas. A gente falha em programas de reconhecimento e recompensa. A gente, às vezes, não sabe como fazer isso nas organizações. Em geral, a gente dá um bônus no final do ano. Mas será que é isso o reconhecimento que as pessoas estão procurando? Ou será que tem alguma coisa maior? Porque, dependendo da organização, o cara sim vai querer ganhar dinheiro. Ele vai precisar do dinheiro, ele quer dinheiro, ele está numa fase de vida que ele quer viajar, ele não tem um filho, quer comprar carro. Mas, dependendo da organização, não é o dinheiro que é o reconhecimento. Não é o dinheiro. Às vezes, é a foto do indivíduo no jornalzinho da empresa, na newsletter. Ou é você poder dar oportunidade para esse indivíduo ter um dia mais de férias, ter um dia de folga. Então, a gente também não consegue, quando a gente trabalha com a gestão do conhecimento, a gente não tem programas bem estruturados para recompensa e reconhecimento dessas ações. E aí o cara faz uma vez, bacana, super legal, faz a segunda, bacana, super legal, mas não veio nada. Na terceira vez diz assim, mas por que eu estou fazendo isso? O que me leva, o que eu ganho em fazer tudo isso? Então, reconhecimento também é importante. E aí eu trouxe esses pontos mais para provocar vocês e fica aqui meu obrigado pela atenção e pela paciência de todos. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar? Ah, então tem duas aqui. A Valéria colocou: como quebrar esse paradigma nas organizações públicas, pois elas sempre mais estáveis são hierárquicas. Esse é um grande desafio. E eu acho que o estímulo é
que você, como ser humano, não como funcionário, ganha. Então, o que a gente tem visto é que muitas organizações têm trabalhado focando no propósito. Então, qual é o meu propósito? Como ser humano, não como o meu propósito da minha empresa, mas o que eu quero ser? E será que se eu fizer alguma coisa nessa linha para gerar um senso de propósito para as pessoas das organizações públicas, isso vai ajudar? É uma alternativa, né? Não sei se essa é a resposta, mas é uma alternativa. Esse é o caso realmente que você não tem organizações públicas no Brasil, você não tem certos mecanismos que nas indústrias, né, no poder privado, você tem, que é o bônus, que é o risco da pessoa ser demitida e assim por diante, né? Mas é um ponto a ser pensado. Exatamente. Olhar o cidadão, o contribuinte, não só a hierarquia e poder. Mas sempre lembrando, o que eu, como funcionário público, vou tirar de bom para mim também. Porque as pessoas fazem, e assim, não é o funcionário público, é todas as pessoas, né? Todo mundo faz porque ela vai ter alguma coisa para si de volta. Como é que eu consigo descobrir o que são essas coisas que voltam para a pessoa, para o indivíduo, sendo funcionário público, que também vai olhar o cidadão, o contribuinte, e eventualmente vai fugir dessa hierarquia tradicional? Aí a pergunta aqui do Fernando, né? A pesquisa é só na Europa ou pelo mundo? Eu entendi que foi só da língua inglesa, tá? Deve ser alguma coisa Inglaterra, Austrália e Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui para o comentário do Vinícius. Falei do Viestec, isso mesmo. Big Data, não acho que ele tem tomado proporções gigantescas nos processos de decisão no mercado global? Sim, vai aumentar. Na minha opinião, Big Data e Analytics vai aumentar cada vez mais. Acho que a gente não vai conseguir fugir disso, e acho que nem deve fugir disso, a gente tem que ir de encontro ao Big Data e Analytics. Para mim, o grande ponto só é como é que eu vou usar isso de uma forma inteligente para o benefício da organização. Acho que esse é o mais relevante. Não adianta você comprar, levantar a bandeira, eu sou contra Big Data ou Analytics. Você vai ser engolido por isso cada vez mais, dada a quantidade de informação que a gente está criando no dia a dia. Né? Eu vejo que isso vai aumentar. Olhando aqui o comentário da Aline. Eu sou de uma, eu sou de uma pública que pensa a inovação como único caminho para a transformação e alcance da visão de futuro, mas não consegue implantar GC por causa da sua cultura. E aí, o que fazer? Assim, em geral, né, eu não acredito em pacotes de gestão de conhecimento prontos, tá? Então, serve tanto para TI como para não TI. Não existe um processo que vai ser usado, e aí onde a gente da gestão de conhecimento perde, é onde a gente atira no pé. A gente pega lá as top 10 práticas de gestão de conhecimento. Só que o que funcionou na Petrobras não é o que vai funcionar no Banco do Brasil. O que funcionou, sei lá, pegar na TIT lá nos Estados Unidos, não é o que vai funcionar na Oi no Brasil. E às vezes são empresas que, inclusive uma que dividiu da outra, né? Vamos pegar a BRF tinha a Batavia e não tem mais agora. Puxa, se eu tinha uma prática de gestão de conhecimento que funcionava na BRF, será que não funciona? Talvez não funcione. Então, acho que a gente tem que entender mesmo quais são os elementos da cultura e quais são as alavancas que a gente consegue atuar. E aí uma análise de cultura organizacional vai fazer muita diferença. E, de novo, quais são os mecanismos de recompensa e reconhecimento, sabe? Se é possível ter alguma parceria. Teve um projeto lá que foi de inovação não gestão de conhecimento que a empresa fez, e eles tentaram levantar o que é reconhecimento relevante para o cliente. E, em primeiro lugar, veio bônus. Eles queriam dinheiro.
sabe? E aí outras coisas, como um dia de folga, foi lá embaixo. E eles fizeram algo parecido num segundo cliente, e foi exatamente o inverso. Então, o que, que é relevante ali dentro, né? Sérgio, obrigado pelo comentário. Denise. Decisões não são tomadas a partir do conhecimento e com isso a GGC perde sentido. Sim, pode acontecer, mas o que eu vejo é a gente, como gestores do conhecimento, né, a gente tem que ter a habilidade suficiente de levar o conteúdo ou o conhecimento para quem precisa, né? Então, puxa, eu sei que eu vou trabalhar, vou pegar aqui, eu tenho agora que desenvolver um trabalho numa indústria automobilística. E eu tenho uma equipe extremamente especializada na indústria automobilística, só que não conversa com essa equipe que vai fazer esse projeto. Como é que eu consigo trazer essa riqueza que eu já tenho e deixar claro que esse processo aconteceu graças ao movimento da gestão do conhecimento, né? Valéria, obrigado. Fábio, concordo. As estruturas foram concebidas há mais de 100 anos. As estruturas no Brasil atrapalham a implementação da GC. Olha, eu trabalho numa empresa bem hierárquica. E não é isso que atrapalha a gestão do conhecimento. Eu tenho o buy-in da liderança e é por isso que eu consigo fazer. E eu pedalei algum resto ali quando eu não tinha o buy-in. Então, eu não sei se é só a estrutura ou o que atrapalha. A estrutura pode ser um empecilho. Aqui fica a sugestão, Fábio. Tem um vídeo, é do TED. O nome do cara é Stanley McChrystal. Me dá um segundinho que eu vou escrever certinho o nome para vocês aí. Só um pouquinho, só para não escrever errado. Stanley. Só um segundinho. Copiar o link e mandar para vocês. Ele traz um pouco essa questão da estrutura. E ali, assim, e ali eles fizeram uma revolução mesmo. Ele é um ex-militar e ele foi lá e basicamente quebraram a estrutura militar durante a luta lá contra a Al-Qaeda e tal, e o que, que eles fizeram, né? Então, acho que tem os dois modelos. Eu não quebrei estrutura nenhuma da empresa que eu estou e a coisa está rodando. Lá ele fez uma revolução, né? Tem espaço, acho que, para as duas. Aí eu tenho aqui, Aline, algumas, sim, concordo com a Valéria. Algumas recompensas, né? Pode ser vaga em treinamento externo, pode ser MBA, pode ser livro, pode ser uma viagem, né? Por que não? Puxa, será que eu, dependendo, tem organização que você tem muito separado a operação, a fábrica do escritório, do corporativo. Será que você pegar, tirar o indivíduo da fábrica um dia e fazer ele passar um dia junto com o corporativo não é uma recompensa bacana? Não sei, talvez seja. Mas são essas ideias, assim, o que eu consigo fazer que, mesmo sem verbo, eu posso fazer, né? O retorno do investimento do Eric. Ah, o famoso calcanhar de Aquiles da gestão do conhecimento, né? Eu trabalho muito com valor percebido, muito mais valor percebido do que retorno do investimento. E o valor percebido, por quê? Assim como um treinamento, o retorno do investimento ele não é tangível, né? Uma forma bem direta de você mensurar isso, dizer, olha, o retorno do investimento, é você ter um indicador, seja, pode ser um indicador de produtividade, por exemplo,
Você mensura esse indicador antes e depois se aplica a prática ou as práticas de gestão do conhecimento e volta a olhar esse indicador depois. Aí você olha, antes era 5, agora é 3. Caiu, que significa que caiu, melhorou, porque eu faço em 5 dias, agora eu faço em 3. É uma forma de dizer, olha, um negócio que eu fazia em uma semana, agora eu faço em 3 dias. Eu gastei R$ 10.000 para fazer essa prática com pessoas, não sei o quê, mas deu um saving de, sei lá, 60 mil. Tá? Bacana. Mas eu acho que essa técnica, única e exclusivamente, ela pode ser perigosa, dependendo da situação. Vamos pegar o meu caso, tá? O meu caso, eu trabalho a gestão do conhecimento como um catalisador para a metodologia dentro da consultoria. E se eu disser, olha, um projeto que demorou 10 semanas sem metodologia e agora ele vai ter um ganho de produtividade de 10%, tá? E ele vai demorar 9 semanas, eu posso estar dando um tiro no pé gigante, porque dependendo da complexidade do meu cliente, o mesmo projeto, com a mesma equipe, com o mesmo, né, talvez leve 12 semanas. Então, esse é um ponto de muita atenção, né? Eu vou muito mais pela linha do valor percebido. Então, como o meu grande objetivo é levar o conteúdo e o conhecimento a quem precisa, depois que eu levo, eu tento pegar um feedback dizendo assim, isso te ajudou? Vamos formalizar de alguma forma? Sabe? Isso talvez ele não dá ROI, tá? Não traz ROI, mas valor percebido às vezes conta mais do que o ROI. E aí, dependendo se você conseguir fazer algum tipo de matemática, você até pode trazer um ROI caso o teu gestor ou a tua liderança exija o ROI como um pré-requisito. Mas esse é um ponto muito, muito delicado, sabe? Mais ou menos foi nessa linha. A pergunta do Vinícius aqui. Ouvimos muito dos norte-americanos, até pelo paradigma de gestão de lá importado. Quais seriam as referências nacionais para a discussão sobre a GC atual, seja no viés acadêmico ou no ramo das empresas? Tem bastante gente fazendo gestão de conhecimento e não usa esse nome, né? Assim, talvez, eu não sei como é que anda hoje o programa, mas a Embraer com certeza é uma boa referência, é uma boa, boa referência. A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, é uma boa referência. A Petrobras eu não sei como é que anda, tinha um programa forte, hoje não sei como é que está. A Vale, algum tempo atrás, tinha um programa forte, eu não sei como é que está. É... O Fábio Câmara é um bom professor sobre o assunto. Ele é uma boa referência no lado acadêmico. A professora Sônia pode ajudar bastante com isso. O, Bom, o pessoal da SBGC em geral pode ajudar bastante com isso. Eu sei que na Federal de Santa Catarina eles têm um programa de pós-graduação focado em engenharia e gestão do conhecimento. Então, pensando no lado acadêmico, eles têm bastante pesquisa e desenvolvimento com gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Mas faz já alguns anos que eu não tenho contato com eles. Mas o departamento ainda existe, então significa que eles estão trabalhando. Agora, das empresas, acho que uma questão assim, só para a gente ter, que é muito importante não é só benchmarking, tá, pessoal? Não aceitem a verdade do lugar X como sendo a verdade da sua empresa. O que funciona na minha empresa provavelmente não vai funcionar em outro lugar, porque eu tenho as minhas dificuldades e os meus perrengues na empresa onde eu trabalho. Você tem os seus. Então, acho que vale sim olhar como as práticas são implementadas em outras empresas e ver o que faz sentido para a gente. Tá? Não sei se eu consegui responder, Vinícius. O Edson colocou aqui o comentário dele, o Mané também.
Ali. Ah, e gestão do conhecimento, a gente acha que às vezes é só para empresa grande, não é, tá? A empresa que eu trabalhava antes tinha 100 consultores e a gente tinha uma prática de gestão do conhecimento que rodava bem, assim, super bem, aliás, né? Modelos mentais. Algum exercício sobre quebra de paradigma é bacana quando você quer fazer, trabalhar com, ou pelo menos iniciar um processo de gestão do conhecimento. Pode ser uma alternativa. O Edson colocou aqui. Olhando aqui o comentário do Eric. PDCA é super útil, cara. PDCA, assim, o pessoal critica as coisas mais antigas, algumas pessoas criticam, né? Para mim, o modelo do Nonaka é leitura de cabeceira. Se a pessoa não entendeu o modelo do Nonaka, que é antigo, que é o primeiro, que é não sei o quê, puxa, mas se ele não entender a base disso, assim como que a base do PDCA, a chance de você errar alguma coisa no meio é grande, tá? Então, acho que vale sim olhar modelos tradicionais. E não quer dizer que você precise, o teu processo de gestão do conhecimento precisa ser o SETS lá do Monarca. Mas leva sempre em consideração, eu tô fazendo socialização ou não? Porque se eu não tiver, eu estou com foco em TI. Se eu não tiver a socialização. Eu estou fazendo externalização? Opa, talvez. Eu faço combinação do que já existe, tanto faz se ele é só de. É, se é só foco em TI, mas eu estou trazendo, agregando coisas de fora, e eu estou internalizando isso no meu dia a dia, eu estou fazendo learning by doing, né? Acho que o modelinho, para mim, ele é tão bom que ele é muito simples, né? E são as perguntas que você sempre deve se fazer. Eu estou fazendo isso em que proporção, né? A Valéria colocou que é bom conhecer para adaptar, sem dúvida. Ah, legal. O Fernando colocou aqui 37 empresas. Ah, legal, José, do EGC, né? Engenharia de Gestão do Conhecimento, né? É, Engenharia de Gestão do Conhecimento lá da UFSC. Então, esses são modelos que podem ajudar no dia a dia. Mais alguma pergunta? Se vocês tiverem Se vocês tiverem, sei lá, qualquer comentário, dúvida, ou eventualmente quiserem conhecer como funciona a prática lá na empresa, puxa, super aberto, manda um e-mail, vamos, a gente pode tentar agendar uma visita lá, se vocês quiserem, assim, é, super aberto para vocês. Acho que o nosso papel aqui é trocar experiência mesmo, né? Então, talvez vocês estão fazendo um negócio que eu não faço, mas pode me ajudar. Talvez eu faça algo que vocês fazem e eu posso ajudar. Se vocês quiserem, pode marcar e isso é super tranquilo, tá? Então, fico à disposição. Mais alguma coisa? Deep Learning, não conheço. Mas, então, mais uma vez, obrigado a todos e espero ter contribuído. E fica aí o convite para a gente tomar um café junto uma hora dessa e se conhecer pessoalmente. Valeu, pessoal. Abraço e bom final de semana.